Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que a graça e a paz de Jesus Cristo alcance a vida de vocês. Queridos, no devocional de hoje eu gostaria de falar sobre o cuidado da educação cristã das nossas crianças, dos nossos filhos. Queridos, infelizmente nós vivemos bombardeados pelas informações, nós vivemos um tempo que as notícias correm muito rápido e, consequência disso, queridos, as crianças também têm acesso a essas notícias. E o pior de tudo é que essas notícias estão na palma das mãos. E o que eu quero falar para vocês é um alerta da palavra de Deus, queridos. A grande responsabilidade nossa sobre os nossos filhos, sobre as nossas crianças. A palavra de Deus diz em Provérbios 22:6: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Queridos, nós como pais, nós como educadores, nós como servos de Deus, nós temos essa grande responsabilidade para pregar para as nossas crianças. E o que nós temos visto hoje no mundo atual, queridos, são crianças que não respeitam pai e mãe, são crianças que não respeitam a palavra de Deus, são crianças que não respeitam os professores. E isso é muito sério, queridos. Por quê? Porque muitas vezes quem está sendo mau exemplo é os próprios pais, querido. E nós precisamos ficar em alerta. Nós somos um espelho das crianças, querido. E Deus vai dar conta daquilo que nós temos ensinado para as crianças. Quando eu digo ensinado para as crianças, que essa responsabilidade não cabe somente a pais, queridos, mas cabe a você que é um servo de Deus, que é conhecedor da palavra de Deus, você que é vó, você que é tio, você que tem influência sobre uma criança. Cabe você ser um educador. O que será da nossa nação, queridos? O que será da igreja se nós não educarmos os nossos filhos na maneira que Deus quer, amados? Isso é muito sério, essa responsabilidade é muito séria. O que eu tenho ocorrido nos dias de hoje, querido, é que os pais têm trabalhado demais. Às vezes a mãe tem que ficar o dia inteiro no trabalho, o pai também. As crianças ficam à deriva dentro de uma casa. E quando ainda estão num local que recebe educação, tudo bem. Mas e quando estão em casa assistindo coisas que não deviam, acessando coisas que não deviam? E você já sabe a consequência de tudo isso. São crianças que são raptadas, são crianças que são inseridas no mundo das drogas, são crianças que são aliciadas sexualmente. E nós, como Igreja de Cristo, nós vamos prestar conta diante do tribunal de Deus se nós não fizermos alguma coisa. A primeira coisa que você precisa fazer, queridos, é orar pelas crianças, porque a criança, querido, é a base da sociedade. O que você pode ver hoje que começa nos desenhos, que todo desenho ele tem um fundo de maldade para estar ensinando algo. Existe uma mensagem oculta num desenho, amados, que pode estar ali transmitindo algo ruim para uma criança, transformando a maneira daquela criança viver. E na psicologia, se você já estudou, toda a formação de uma criança acontece até os 7 anos. Então, tudo que você ensinar a uma criança até os 7 anos é o que vai moldar o caráter dessa criança. E nós, como Igreja de Cristo, temos essa grande responsabilidade. Principalmente você que é pai, você que é mãe, você que é avô, você que é tio, você que é pastor. O que vemos hoje, queridos, que muitas vezes as crianças ficam isoladas lá num canto da igreja. Você que talvez é um líder que está aqui me ouvindo, cuide das tuas crianças. Você que é pai, cuide dos teus filhos. Que nós vemos hoje que uma criança, desde muito cedo, já está com o celular na palma da mão. Às vezes a criança não consegue nem segurar o celular direito, mas ela já seleciona os filmes que ela quer, ela já seleciona os desenhos que ela quer. Por quê? Porque alguém instruiu ela, queridos. E nós vamos dar conta diante de Deus. Eu quero que você compartilhe o máximo que você puder essa mensagem, porque nós precisamos salvar as nossas crianças. Se nós salvarmos nossas crianças, nós vamos salvar uma sociedade inteira, queridos. Por que nós vivemos um tempo hoje onde as pessoas não têm mais tolerância de nada?
porque as crianças estão sendo mal educadas. E essa educação que eu estou falando, queridos, é a educação da palavra de Deus. Nós precisamos ensinar a palavra de Deus enquanto é tempo, queridos. Nós precisamos ensinar o evangelho. Muitas vezes nós queremos evangelizar pessoas adultas, mas se nós evangelizarmos as crianças, se nós falarmos do amor de Deus para as crianças, queridos, nós vamos ter ganhado um mundo para Cristo, queridos. O primeiro trabalho que eu comecei fazendo na igreja, queridos, era um trabalho de escola bíblica de crianças, queridos, e foi assim muito gratificante, foi muito edificante, que todas as crianças que eu lembro que eu dava aula na minha época, todas essas crianças hoje elas frequentam a igreja, elas não esqueceram, a mensagem fica lá gravada, queridos. Você como pai, você como mãe, talvez você está tendo dificuldade para estar levando o teu filho adolescente, mas se você educou o teu filho nos caminhos do Senhor, se você falou do amor de Deus quando ele era criança, aquela mensagem ainda está gravada, queridos. E diz a palavra de Deus, até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, queridos, a nossa missão como pais é continuar falando do amor de Deus. O primeiro local que nós precisamos evangelizar, o primeiro local que nós precisamos ser pastores, queridos, é dentro da nossa casa, queridos, evangelizando os nossos familiares, evangelizando os nossos filhos, falando do amor de Deus e, acima de tudo, sendo exemplo em tudo, queridos. Então que você possa guardar essa palavra no teu coração e não somente guardar, que você venha compartilhar essa mensagem, porque muitas pessoas não têm se tocado do perigo, principalmente hoje, queridos, em tempos de redes sociais, em tempo de internet, onde as informações correm muito rápido, queridos. Isso é muito sério que eu estou falando, queridos. Nesse momento, muitas crianças estão sendo aliciadas. Nesse momento, muitas crianças estão sendo mortas, queridos. Por quê? Porque alguém deu um celular para ela e alguém foi lá e aliciou essa criança, alguém está desviando o pensamento dessa criança. Se você vê uma criança que está com um comportamento diferente, queridos, fique em alerta, queridos. Acompanhe essa criança, mesmo que você não seja o pai, mas acompanhe e tente entender o que está acontecendo, queridos, porque é muito sério. O que nós vemos hoje, a violência que tem sido praticada, o derramamento de sangue que tem sido feito nessas escolas, queridos, é algo muito sério, que nós precisamos acordar, nós precisamos levantar um clamor como igreja pelas nossas crianças e, acima de tudo, precisamos evangelizar as crianças. Muitas vezes a palavra vem ali somente para os adultos, mas não é feito um trabalho sério para as crianças, e nós precisamos realmente evangelizar, precisamos orar, precisamos discipular, fazer novos cristãos desde criança, queridos. Eu gostaria de estar orando por você, pedindo que o Espírito Santo esteja te capacitando. Se você conhece uma criança que está sob a tua responsabilidade e que essa criança não está bem na escola, ou que essa criança ela é rebelde por alguma coisa, começa a orar por essa criança. Começa a orar lá na cama dessa criança. Começa a abençoar o leito dessa criança. E você vai ver grandes milagres acontecendo na vida dessa criança. Outra coisa que eu gostaria de falar antes de orar aqui, queridos. Cuidado com os brinquedos que você dá para essa criança, queridos. Cuidado, queridos. É muito sério. Às vezes a gente dá um brinquedo na melhor das intenções, mas ore, peça que o Espírito Santo esteja te conduzindo. Eu tive uma experiência sobrenatural, uma experiência terrível, há uns 20 anos atrás, quando eu orava numa casa, queridos, que um boneco dentro da casa daquela criança não deixava aquele bebê dormir no berço, queridos. Era o boneco do Pipo, é um boneco que é bem antigo, mas depois que aquele boneco foi tirado de lá, queridos, para resumir, outro dia eu dou esse testemunho, aquela criança dormiu e aquele lar teve paz, querido. Às vezes, queridos, recebemos presentes. Cuidado com os presentes que dão para os teus filhos. Ore por tudo. Ore por tudo. Nós não podemos... a palavra de Deus diz que o Senhor vai estar nos livrando de todo mal, mas nós precisamos estar vigiando e orando em cada momento.
eu gostaria de estar orando por você. Pai amado e Deus de poder, eu entrego cada vida que chegou até esse devocional. Eu falei sobre a educação para crianças, Pai. O cuidado que nós devemos ter sobre a educação dos nossos filhos, sobre a educação dos netos, sobre a educação, Senhor, das crianças que estão à nossa volta, sobre o evangelismo de crianças, sobre falar do amor de Deus para crianças, Pai. Em nome de Jesus, que essa mensagem, Pai, possa tocar no profundo íntimo do coração de cada um que estiver ouvindo, que cada um possa se responsabilizar, que aquele que não tem filhos, que venha compartilhar essa mensagem, para que mais pessoas sejam alcançadas, porque isso é muito sério, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo cada vida que chegou até esse devocional. Que o Espírito Santo, querido, te dê capacidade para você ser um educador, para que você possa educar o teu filho, para que você possa educar o teu neto, para que você possa ser uma testemunha viva de Jesus e que eles possam desejar a palavra de Deus ainda na infância. Eu entrego cada vida, Senhor, e abençoo cada criança, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro a tua bênção e o teu milagre, em nome de Jesus. Queridos, obrigado por você que chegou até aqui esse devocional, que você ouça essa mensagem, que você possa colocar em prática. Aqui quem fala é o pastor Gilberto Silva e esse é o canal Palavras de Vida. Se você não é inscrito, se inscreve no canal para que você possa receber mais mensagens como essa. Esse devocional, queridos, acontece todos os dias às 6h06 da manhã. Que Deus abençoe tua casa e tua família. Um grande abraço e até amanhã, em nome de Jesus.